ISTs. O que são, de onde vêm e por que eu preciso saber sobre elas. Tudo isso e muito mais hoje no canal do Pet. Se liga aí! Hoje a gente vai falar um pouco sobre as infecções sexualmente transmissíveis ou simplesmente ISTs. Essa informação ela é importante não só para a nossa vida acadêmica, mas para toda a população. Afinal, as ISTs elas acometem 1 milhão de pessoas ao dia e é a quinta principal causa de consulta médica em todo o mundo. As ISTs elas são preocupantes porque, além de gerar problemas para o indivíduo, ela também pode gerar problemas, por exemplo, como aumentar o risco de HIV em até 3 vezes mais. Além disso, elas podem ser passadas de mãe para o feto durante a gestação e causar problemas para esse bebê. A falta de informação, juntamente com a despreocupação, são fatores que aumentam ainda mais o risco de infecções dessas doenças. Segundo a OMS, 2,5% da população já se infectou por algum tipo de IST. Isso equivale a mais ou menos 5 milhões de pessoas só aqui no Brasil. É muita gente, né? Mas afinal, o que são as ISTs, como elas são contraídas, quais os sintomas e existe tratamento? Vamos descobrir! Bom, para a gente poder compreender um pouco melhor sobre as ISTs, a gente vai dividir esse vídeo em alguns pontos. Nós vamos falar sobre os principais sintomas, quais os tipos, prevenção e se existe tratamento para os tipos de ISTs. Vamos falar agora um pouco sobre os sintomas. As principais formas que as ISTs elas se manifestam é através de feridas, corrimentos e verrugas. Mas também existem outros sintomas, como no caso da dor ao urinar, a dor pélvica e as lesões na pele. Os principais locais que essas manifestações podem acontecer é principalmente nos órgãos genitais, mas eles não se limitam a só isso, como por exemplo pode aparecer nas mãos, na boca, nos olhos, ou seja, existem diversos tipos de locais. Daí a importância de conhecer o seu próprio corpo e quando fizer a higiene pessoal, entender e observar se existe algum tipo de sinal ou alteração no seu corpo. Caso isso aconteça, é importante você procurar a ajuda e o serviço médico. Caso você perceba algum tipo de alteração, procure o serviço de saúde mais próximo de você, consulte um profissional de saúde para entender o que está acontecendo no seu corpo. Falando um pouco sobre os principais sintomas que eu citei logo de início, que é o corrimento, a ferida e a verruga, existem alguns pontos principais que a gente precisa falar. No caso do corrimento, ele pode apresentar algumas características bem específicas. No caso da coloração esbranquiçada ou esverdeada, aparecer com algum odor forte, mas é importante falar que o corrimento ele pode ser algo natural. Daí a importância da gente procurar um profissional de saúde para a gente entender o que está acontecendo no nosso corpo. Em relação às verrugas, elas são causadas principalmente pelo papilomavírus humanos, o HPV. Quando está em um estágio muito avançado, as verrugas elas se manifestam tanto que parece como uma característica de um couve-flor. Outro sintoma bem comum são as feridas, que também pode se apresentar nos órgãos genitais, causando irritação e dor, mas também pode aparecer em outros locais, como por exemplo na boca, e irritar bastante. E elas podem também se manifestar de diversas formas, como no caso de manchas, de úlceras, de vesículas, ou seja, são variadas formas que elas podem aparecer. É importante a gente falar que algumas ISTs elas podem não manifestar sintomas. Aí que está o perigo, porque se uma pessoa ela não tem noção do que está acontecendo no seu corpo, que está infectado por algum tipo de doença, ela pode estar aí propagando para outras pessoas. Além disso, se não for diagnosticada logo de início, pode acometer ainda mais a vida da pessoa, levando para muitas complicações, como no caso do câncer e até mesmo a morte. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre os principais sintomas, a gente vai descobrir agora quais os principais tipos de ISTs, as mais comuns que a gente pode encontrar. Vamos começar pela clamídia. A clamídia pode acontecer através de relações sexuais desprotegidas e também pode ser transmitida através da mãe para o bebê durante a gestação. Cerca de 80% das mulheres
não apresentam alguns sintomas específicos. Porém, algumas podem apresentar corrimento, dor a urinar, dor abdominal. Nos homens pode acontecer uma pequena irritação e uma coceira. Mas, Laís, tem cura? Sim, o tratamento é bem simples e é feito através de antibiótico. Outra infecção bem conhecida e comum é a gonorreia. Gonorreia, ela pode ser facilmente confundida com a clamídia porque ela apresenta sintomas bem comuns. Mas diferente da clamídia, que acomete mais mulheres, a gonorreia vai acometer mais homens. Assim como a clamídia, o tratamento da gonorreia também é feito através da administração de antibiótico. Importante falar em relação às infecções é que a maioria elas não apresentam sintomas logo de início. Geralmente, quando a pessoa descobre, já está em um estágio mais avançado. A gente vai conhecer agora um pouco sobre a sífilis, que é uma infecção que ela vai ter vários estágios para depois a pessoa saber que está apresentando. A sífilis ela é uma doença causada através do contato íntimo sem proteção, através de sangue contaminado e também de mãe para filho através da gestação. Como eu falei em relação aos estágios dessas doenças, os maiores sintomas vão apresentar logo nas primeiras fases. Quando já está na terceira fase dessa doença, ela se torna muito silenciosa. Daí muitas pessoas têm a falsa impressão de que está curado. Vamos entender agora um pouco sobre as fases da sífilis. Na sífilis primária, o primeiro sintoma e o principal que a gente vai ver é o cancro duro. O que é o cancro duro? Ele é um caroço avermelhado que logo mais evolui para uma úlcera. Essa úlcera pode aparecer de 4 a 5 dias, mas isso não quer dizer que significa uma cura. Pelo contrário, a pessoa continua infectada. Daí o paciente vai para a sífilis secundária, quando não há o tratamento. Essas manifestações elas acabam cometendo todo o corpo, levando a ter lesões internas e externas. Muitas vezes essas lesões são parecidas com úlceras avermelhadas e causam dor, febre e cansaço. Já na sífilis secundária, a gente vai ver que as lesões tanto acontecem na área externa como em órgãos internos, já que a bactéria já se espalhou pelo corpo inteiro. Além disso, a pessoa pode sentir febre, dor de garganta e dores musculares. Assim como na sífilis secundária, a sífilis primária também pode ter a falsa impressão de que o paciente foi curado sem tratamento, porque os sintomas podem desaparecer em algumas semanas, mas isso também não quer dizer que ele foi curado. Precisa haver um tratamento. Por último, a gente vai ver a sífilis congênita, que é quando a mãe passa a infecção para o bebê, levando a vários comprometimentos para o feto, como a malformação e até mesmo a morte. É importante falar que a sífilis tem tratamento, independente da fase que ela está, mas é necessário, quanto antes, haver esse tratamento para que a cura possa acontecer. Outra infecção que é bem conhecida é a herpes genital. Ela é bastante perigosa, não pelo efeito que ela faz no organismo, mas porque ela é uma infecção bem silenciosa. Às vezes a pessoa não tem noção de que ela tem e, infelizmente, acaba propagando para outras pessoas. Geralmente, os seus sintomas são pequenas lesões na pele que levam para bolhas e essas bolhas acabam estourando, causando bastante dor. Geralmente, os sintomas voltam a aparecer quando a pessoa tem algum tipo de estresse no organismo ou uma queda da imunidade. Por último, a gente vai entender agora um pouco sobre a hepatite B. Ela é uma doença sexualmente transmissível, no qual o vírus pode estar presente no sangue, no leite materno e no esperma. O principal órgão afetado quando a pessoa é portadora da hepatite B é o fígado, levando muitas vezes a uma cirrose hepática. A hepatite B ela é uma doença silenciosa e muitas vezes a pessoa pode não ter noção de que ela está portando esse vírus. Os sintomas podem demorar a aparecer, levando até 6 meses para poder se manifestar. A hepatite B ela pode ser transmitida de mãe para o bebê durante a gestação e durante a amamentação. Qual a melhor forma de se prevenir? É através da vacina. E por falar em prevenção, a gente vai agora para um dos principais pontos desse vídeo, que é como prevenir as infecções sexualmente transmissíveis. A forma mais segura e eficaz de evitar essas infecções é através da utilização de camisinhas durante qualquer tipo de relação sexual. Essa informação tem que ser vista por toda a população, independente da idade do seu parceiro sexual. Afinal, as infecções estão aí e podem ser transmitidas de uma forma muito fácil. É necessário que haja o cuidado para que isso não ocorra e leve a complicações futuras, tanto para você como para seu parceiro.
Bom, gente, a gente já está chegando ao final do nosso vídeo, explicando um pouco sobre quais os tipos e os sintomas das ISTs. A gente sabe que existem muitas outras, o vídeo ficaria muito extenso se a gente fosse falar um pouco sobre cada uma, mas se vocês gostaram e querem saber um pouco mais sobre os outros tipos de infecções, fala aqui nos comentários que a gente vai fazer outro vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o nosso vídeo. Muito obrigada!